Olá meus amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal de estudo da Bíblia, por meio da lição da Escola Sabatina, onde estamos trabalhando o Evangelho de João. Temos no Evangelho de João e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Teologia Adventista. Eu sou o pastor o Anderson Ornelas, e é muito bom a cada semana ter a sua companhia, a sua participação e poder estudar com você esses temas incríveis da Palavra de Deus. Você que é estudante da Bíblia, amante da teologia, você que tem vindo aqui no nosso canal a cada semana para alimentar-se espiritualmente, para exercitar os músculos espirituais, para erguer a sua fé como uma muralha forte, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós hoje vamos estudar o estudo número 6, mais testemunhos sobre Jesus, sobre ser Ele o Messias. E nós, antes de prosseguirmos, queremos agradecer você pelo apoio, pelo companheirismo, pelo seu like, pelo compartilhamento dos vídeos e dizer para você que nós temos novidade aqui no nosso canal. Temos disponibilizado para você um curso totalmente gratuito do estudo da carta aos Romanos. Queremos ajudar você a ler Romanos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para que você consiga entender os conceitos, as metáforas, o hebraísmo, a fraseologia, a teologia por trás da ideia do apóstolo Paulo, não só na carta de Romanos, mas quando você vir aqui esse curso e participar dele, você conseguirá também aprender e entender muito das cartas de Paulo, todas as outras cartas de Paulo e o seu propósito ali com as suas palavras, tá bom? Nós agradecemos você. Veja lá o vídeo na playlist, vai ser uma bênção para você. Então, sem mais demoras, vamos para o nosso estudo. De imediato, na introdução, mais testemunhos sobre Jesus na lição 6. Em essência, a lição na introdução quer falar para nós que Jesus ele está demonstrando os sinais para autenticar o seu poder, a sua messianidade. Ele está com os sinais demonstrando que ele veio do céu. E ele é testemunha de Deus, mas também existem pessoas que testemunham sobre ele. E a lição toda vai falar dos testemunhos de João Batista, testemunho de Pedro, vai falar do testemunho do próprio Pai, Deus o Pai, e vai falar também do testemunho da multidão. E aqui ainda diz que, por mais que Jesus efetuasse ações, demonstrando a sua messianidade, autenticando a sua glória, a sua divindade, o seu poder, ele agia com ações. Essas ações tinham o intuito de levar as pessoas para o conhecimento do Senhor, para que essas pessoas se rendessem aos pés do Salvador, fossem transformadas. Mas como disse aqui, a cura do homem junto ao tanque de Betesda atraiu a ira de algumas pessoas, não é mesmo? Principalmente os líderes religiosos. Agora a discussão em Cafarnaum, após a multiplicação de pães e peixes, trouxe a rejeição para algumas pessoas, outras até abandonaram o próprio Jesus. Ainda a ressurreição de Lázaro produziu em algumas pessoas uma hostilidade. Pode até produzido fé em alguns, mas produziu hostilidade. Então, como diz aquele antigo ditado, né? O sol que amolece a manteiga ou derrete a manteiga é o mesmo sol que endurece o barro. Então, o que está em jogo aqui é de qual matéria é feito o meu e o seu coração. O meu coração e o seu coração, quando ouve a palavra de Deus, e coração na Bíblia é um sinônimo, né? É uma metáfora para se referir ao pensamento, à mente. Se eu e você temos uma mente apta a receber o Evangelho, nós teremos a nossa fé desenvolvida. Nós seremos iluminados, seremos capacitados, nossa mente será clareada e alguns outros vão ouvir a palavra de Deus e vão desencadear uma hostilidade, uma incredulidade. Por isso, nós precisamos saber que tipo de personalidade eu e você temos nutrido. Essa nossa maneira de ver o mundo tem colaborado para que nós consigamos entender a verdade de Deus, ser transformados, iluminados, porque olha só, a Bíblia não foi feita para informar você, a Bíblia foi feita para transformar você, para transformar a mim. Então, a mesma chuva que faz a semente brotar, germinar, que faz ela crescer, essa mesma chuva, ela pode também afogar a planta que não está preparada para recebê-la. Que tipo de terreno é você? Lembra lá da parábola do semeador? Os tipos de solo que recebia a semente
iria determinar se a planta iria crescer, frutificar e produzir ou não. Que nós possamos pensar nisso. Então, vamos para a parte do domingo. Humildade, João Batista testemunha novamente. Aqui apresenta um pouco mais da testemunha de João Batista e nos leva a ler João 3, verso 25 ao 36, e diz como João Batista se compara com Jesus. Eu gostei muito dessa parte e eu vou ler com vocês aqui a partir do versículo 25. Diz assim: Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu não sou Cristo, eu sou testemunha, e vocês também são testemunhas de que eu disse que eu não sou Cristo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente é o que ouve, e muitos se regozijam por causa do noivo. Ora, eu sou o amigo do noivo, e Jesus é o noivo, a igreja é a sua noiva. E o noivo, ao ouvir que o noivo encontrou a noiva, ele fica feliz, ele se regozija, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João Batista está dizendo aqui, olha, Jesus ele veio das alturas, ele veio do reino celestial. Agora eu, pessoal, eu sou terreno, eu sou falível, eu sou pequenino, eu sou pecador. Aquele que vem do céu revela coisas celestiais. Eu estou aqui na terra e o que recebo do céu eu apresento. Mas, no entanto, eu sou um profeta e eu recebi porção específica, uma porção limitada do Espírito de Deus, uma porção específica para apresentar o Messias. Eu sou um precursor. Eu vim de maneira prévia, anteriormente, para anunciar o caminho do Messias. Então, Jesus veio das alturas e eu não. Eu vim da terra e sou terreno. Deus, ele deu o Espírito Santo a João de forma restrita, mas ele dá o Espírito Santo a Jesus sem limitações para que ele apresente a mensagem. E João Batista entendia a sua missão, entendia o seu dever. Agora o verso 32. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Então, nesse curto período de leitura que nós tivemos aqui, tanto no 26 fala que o povo era testemunho de que ele tinha apresentado Jesus como o Messias e que ele era apenas um precursor. No verso 32 fala também que muitos ouvem esse Messias e não aceitam o testemunho do Messias. E ainda no verso 33 aparece novamente: quem todavia aceita o testemunho dado por ele, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. O Pai ama o Filho e o Filho é esse que eu lhes apresento. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a ira de Deus vem sobre aqueles que são injustos e desobedientes. Mas Deus, o Pai, se revela com seu amor sobre aqueles que são puros, sobre aqueles que são amoráveis. Com isso, a minha resposta foi essa, então, como Jesus batizava, como João Batista se comparava com Jesus. Uma das coisas que eu achei interessante e coloquei aqui e anotei na minha lição é que o João Batista sabia qual era a sua missão. Ele veio apenas mostrar a direção e ele sabia que ele precisava apresentar. Se as pessoas iriam aceitar ou não, isso não tinha a ver com ele. Isso tinha a ver com o Espírito Santo de Deus. A parte dele era orientar, apresentar, proclamar. Eu e você, meu querido irmão, precisamos saber qual é a nossa missão. Você sabe a sua missão? Será que nós, como igreja, consideramos e entendemos qual é o nosso real propósito? O nosso propósito é orientar, exortar, orar pelos irmãos, mostrar o caminho, apresentar a mensagem. Não é julgar e inspecionar. Vou inspecionar a vida do irmão aqui. Olha, aquele irmão está errado. Olha, isso não pode acontecer. Nós podemos orientar, mas não precisamos julgar. Muitas das vezes vemos alguns na igreja, ou até nós mesmos agimos assim,
no intuito de querer ser o salvador da igreja. Eu e você não somos o salvador da igreja. A igreja já tem um salvador e é Cristo Jesus o salvador da igreja. O nosso papel é orientar, é conduzir a igreja de Deus. Aí a pergunta de rodapé fala assim: como podemos aprender a lição de humildade diante de Deus e diante das pessoas? O que podemos aprender com o exemplo de João e sobre a sua humildade, né? Você é humilde? Sabe como saber se somos humildes ou não? É se estamos exaltando a Jesus acima de nós mesmos. Isso é ser humilde. O mundo valoriza muito o reconhecimento, né? Então nós precisamos evitar a autopromoção. O livro de Provérbios fala muito contra a autopromoção, ao autoelogio. Não fique elogiando a si mesmo em suas palavras. Deixe que as pessoas notem as virtudes que existem em você e possa apreciar essas virtudes e apresentá-las. E sempre quando alguém apresentar essas virtudes, mantenha o sentimento de João Batista. Importa que o nome de Cristo seja louvado, que Deus seja exaltado e glorificado mediante a minha vida. Eu sou apenas um instrumento e tenho trabalhado para que as minhas habilidades sejam para a honra e glória do Senhor. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Todas as coisas faço por meio do Pai. Assim precisamos fazer. Indo para a parte de segunda-feira, nova compreensão do Messias. Qual era a compreensão que eles tinham do Messias e qual era essa nova compreensão do Messias? Quando nós voltamos aqui para o capítulo 1, do versículo 32 ao 36, nos diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João Batista está dizendo assim: olha, eu não conhecia, não sabia que ele era o Messias, mas o Espírito de Deus, o Senhor me revelou que o Espírito Santo desceria de forma corpórea sobre ele, em forma de uma pomba, e eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Eu ouvi a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Eu sou testemunha de que ele é o Messias, portanto a ele segui. Eu vim para preparar o caminho para ele e agora eu dou testemunho de que ele é verdadeiro. Eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele não só apresenta Jesus como um Messias, como um líder espiritual, como um profeta, mas sim como o Filho de Deus. Algum tempo atrás eu conversei com uma pessoa judia e essa pessoa judia diz que sim, esperam um Messias, mas nunca tiveram a noção de que o Messias era o Filho de Deus. Ou pelo menos na perspectiva dessa pessoa, ela disse que os judeus aguardavam o Messias como um líder, mas não como o Filho de Deus. Jamais imaginava que o próprio Deus se encarnaria e se tornaria um com eles. Né? No verso 35 diz: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus, aquele que era utilizado em todas as cerimônias sacrificais, todo o cerimonial ritualístico ali no deserto. Esse é aquele que representa o Cordeiro, né? Ele é o Messias. Jesus é apresentado como o Cordeiro que seria imolado, né? Qual era a visão que eles esperavam de um Messias? Eles esperavam que o Messias promoveria estabilidade econômica e igualdade social para as pessoas. Eles também esperavam que o Messias restringiria a opressão dos inimigos, mas na verdade o Messias veio para restringir a nosso próprio eu, porque nós temos a tendência de termos um inimigo muito forte que é o nosso egoísmo, nosso orgulho, e nós precisamos ter dependência de Deus. Nós temos a tendência de sermos independentes do Senhor e de vivermos a vida por nós mesmos, e esse é o maior pecado. Então, em vez de restringir a opressão dos inimigos, Jesus veio restringir o pecado em nós, nos ajudar a nos autodominarmos com a ajuda do Senhor, dominar o eu. Outra coisa, ele veio para promover estabilidade espiritual e emocional, e não econômica e social, como eles pensavam, tá bom? Como descobriríamos a verdade sobre Jesus como sacrifício expiatório, a menos que ela nos fosse revelada? É importante conhecer a Bíblia e o que ela ensina sobre Jesus
Sim, com certeza precisamos estudar a Bíblia mais profundamente do que temos estudado, né? Não se engane, você espera Jesus de que forma? Você está resolvendo a sua vida e conhecendo os detalhes, os mínimos detalhes das profecias, como é explicado e apresentado para nós na lição da Escola Sabatina, você tem perdido as oportunidades. Jesus não veio apenas para trazer solução dos problemas externos de forma imediata. Muitas pessoas estão, muitas vezes, tendo uma compreensão equivocada do Messias. Esperam que uma vida com o Messias seja viver com Ele para que as suas necessidades básicas, os seus problemas externos sejam resolvidos de formas imediatas. Nem sempre Jesus vai resolver os seus problemas da forma que você espera ou que você acha, né? Nós precisamos ter uma compreensão mais plena de quem é o Messias para que, quando Ele venha, nós não fiquemos confusos e percamos a nossa salvação. Então, se empenhe no estudo da Bíblia, se empenhe no espírito de profecia, ore e busque a Deus a revelação plena e verdadeira. Parte terça-feira, aceitação e rejeição. O que Jesus disse que as pessoas não aceitaram? Então, a lição aqui fez menção de que lá na lição número 2, ela começou a falar sobre o capítulo 6 de João, e ela quer dar uma luz mais específica agora sobre o capítulo 6. E ela nos leva a ler do capítulo 6, do versículo 51 em diante. E aqui vamos ver então o que Jesus disse que as pessoas não aceitaram. Verso 51 em diante, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. No deserto, Deus mandou o pão do céu, que era o maná, o pão dos anjos. No deserto, Deus fez brotar água da rocha. Eu sou a água viva, eu sou o pão que dá vida eterna. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Novamente, Jesus está falando de termos simbólicos, mas eles pensam que Jesus está falando de forma literal. Como assim canibalismo? Como assim comer a carne dele? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus já começa a entronizar aqui os elementos que ele vai descrever depois na Santa Ceia, como na Páscoa que ele come naquela noite anterior à sua morte, naquela noite do Getsêmani, né? Ele come com os discípulos o pão, o suco de uva. Ele começa a transcrever esses símbolos como símbolos do seu corpo, da sua entrega. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A água, o sangue, o pão, tudo isso, o maná, tudo isso era símbolos da palavra do Senhor que era representado pelo próprio Jesus. A sua palavra escrita e a sua palavra encarnada. Jesus é a palavra de Deus encarnada, a revelação do Pai. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem tem compromisso comigo, que vive uma vida de entrega total todos os dias, em comunhão, em oração, em busca constante daquilo que é verdadeiro, nunca vai sentir sede nesse mundo. Vai ter a alma preenchida, vai ter o vazio, aquela busca por felicidade, aquela busca por bem-estar suprida. O verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu me alimento do Pai e o que eu apresento para vocês é o que eu alimentei do Pai. Eu gosto muito daquele momento em que Jesus fala que ele era um homem das montanhas e das praias, ou seja, o momento que diz que ele buscava Jesus nas montanhas. Nas montanhas ele se encontrava com Deus e nas praias ele se encontrava com o povo. Nas montanhas ele recebia o poder de Deus. Nas praias, ao pregar para as nações, ele distribuía esse poder em forma de ensino, né? Nós precisamos ser pessoas das montanhas e das praias, pessoas que se encontram com Jesus, que têm bagagem, conhecimento pleno, que vem de uma vida de comunhão, de entrega, de oração, para ir até as praias, que é o simbolismo, né, a ilustração de ir até as pessoas e demonstrar, poder entregar algo. Você só pode dar aquilo que você recebeu. Você precisa buscar essa plenitude, essa bênção, essa porção do Espírito Santo para distribuir.
Ainda no verso 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquilo que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Vossos pais comeram pão no deserto e morreram. Vossos pais beberam a água da rocha e voltaram novamente a ter sede. A água que eu dou é água viva, que você ao beber dela não terá mais sede, como Jesus disse para a mulher samaritana. O pão que eu estou dando para vocês é o pão que é a minha carne, que é a minha vida, que é a minha entrega, que é a minha oferta, para que você, ao se deleitar dela, ao usufruir dela, você tenha vida eterna. E muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Por que as pessoas acharam duro aquele discurso? Porque isso ia além das expectativas que eles tinham. Era incompatível com as expectativas deles. Eles achavam que era literal o comer a carne de Jesus, mas na verdade o pedido de Jesus era sobre o compromisso com Ele. E isso era uma entrega plena e completa. E eles não estavam dispostos a entregar a vida por completo a Jesus, né? E Jesus não seria para eles um rei terreno, mas ele seria um salvador do pecado, que estava disposto a mudar as atitudes, os pensamentos, a maneira de agir no dia a dia. Jesus queria remover de uma forma geral toda a incoerência e promover conversão e transformação da vida daqueles que lhe ouviam. Então, por isso, Jesus não seria o seu reino terrestre, ele não se encaixava nos padrões dos pensamentos terrenos que eles tinham expectativas. Eles começaram a abandonar Jesus, começaram a ir embora. E Jesus disse para os discípulos que estavam ao lado dele: porventura queres também vós retirar-vos? Fique à vontade. Se vocês olham para mim, para minha mensagem, e acham que ela não supera as suas expectativas, ou se vocês acham que ela é incompatível com aquilo que vocês tanto esperaram, então podem ir. Eu não estou aqui para rebanhar números de pessoas, eu quero sinceridade, eu quero verdadeiras pessoas que me adoram em espírito e em verdade. Eu quero pessoas que tenham autenticidade. Eu quero pessoas que tenham o coração realmente nisso que estamos fazendo. Que não estejam buscando o reino apenas por comida, por bebida, por bem-estar econômico, social, que estejam procurando dinheiro, recursos. Não, eu quero pessoas que me amem de todo o coração, com todas as suas forças e de toda a sua alma. Então foi isso que aconteceu. Mas aí nós vemos então o testemunho agora de Pedro. E o que o Pedro diz? Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Para quem iremos? Qual a outra pessoa no mundo que faz o que tu fazes? Que compreende as pessoas como o Senhor compreende? Que ama as pessoas como o Senhor ama? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há em nenhum outro. Não há no mundo, não há nos prazeres, não há nos vícios, não há nos recursos financeiros, não há em viagens, não há em comidas caras, não há em roupas caras essa alegria, essa vida eterna, essa paz, esse bem-estar, essa felicidade plena e magnífica. Só o Senhor pode nos dar isso. Para onde iremos? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Replicou-lhe então, ou melhor, ainda no verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. E aqui nós vemos então mais uma vez o testemunho de Pedro, o testemunho de João Batista, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, e aqui também Pedro dizendo: tu és o Santo de Deus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E isso é muito lindo. Essa história reafirma o fato de que a maioria geralmente está errada. Está isso escrito aqui no rodapé. Por que devemos lembrar disso, especialmente acerca dos aspectos impopulares da nossa fé? Muitas pessoas dizem assim: a voz do povo é a voz de Deus. Será que realmente é a voz de Deus? Mas a maioria gritou: crucifica Jesus e solte o Barrabás. A maioria demonstrou incredulidade diante do Jesus, do seu discurso, e o abandonaram aqui nesse evento que acabamos de ler. Então a Bíblia vai dizer em Provérbios 11, verso 14, que na multidão de conselhos há sabedoria. E isso também é descrito lá em Provérbios 15, verso 22. Mas uma coisa, conselhos da maioria é diferente de seguir a maioria. Então você não pode seguir a maioria, tá bom? A maioria está errada.
A verdade está com a minoria. Sempre foi assim com Noé, foi assim na época de Elias, foi e sempre será assim, como foi na época dos apóstolos. No fim dos tempos também o povo de Deus será um pequeno povo, mas um pequeno povo feliz. Parte de quarta-feira, o testemunho do Pai. No Evangelho de João nós vemos constantemente aparecendo o Pai, principalmente em alguns textos específicos, aqui em João 5, verso 36 ao 38. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas é que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Ele está dizendo, eu faço o que faço porque o Pai me enviou e me deu capacidade para isso, então eu sou também testemunho do Pai e o Pai é minha testemunha. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. O Pai também me revela a mim. Então o Pai enviou e dava testemunho por meio das suas obras. E um ponto interessante é que no capítulo 5, verso 19, fala assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Outro dia estava em uma igreja, em uma lição da escola sabatina, e alguém perguntou assim, mas Jesus ele não estava usando o poder divino dele para realizar as suas obras? Estaria fazendo ele pecar. Agora, a grande questão é, Jesus fazia o que fazia por meio de quem? Por meio do Pai, através da oração. Assim como os profetas recebiam revelações, Deus também dava revelações ao seu Filho Jesus. Como, por exemplo, aquele momento que Jesus se encontra com Natanael, que estudamos outro dia, em outra lição. Eu vi você quando estava debaixo da figueira. Jesus não estava usando o seu poder divino para isso. O Pai o revelava. Como diz o versículo 19, eu nada posso fazer por mim mesmo. Ele fazia guiado pelo Espírito de Deus. E eu quero ler alguns outros textos com você aqui para que você possa notar isso. Tudo que Jesus fazia pelo poder do Pai. Em João capítulo 8, o versículo 28, vai dizer assim para nós. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo o que o Pai me ensinou. Todas as palavras que ele falava é porque o Pai dizia para ele falar. Tudo o que ele fazia é porque o Pai lhe dava poder para fazer. Nós podemos acessar o poder que vem de Deus e fazer coisas grandiosas como Jesus fazia, se nós tivermos a vida que ele tinha, a comunhão que ele tinha. Isso ele disse para nós. Vocês farão coisas maiores do que eu faço se tiverdes fé. Não é mesmo? Ainda no capítulo 14, no versículo 10, nós vemos isso descrito. Olhem só. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ainda quando nós vamos em Atos, o capítulo 2, o versículo 22, nós vemos onde Pedro, pregando ali naquele discurso no Pentecostes, ele diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então todos os sinais, todos os prodígios que foram realizados por Jesus, foi realizado pelo Pai. O Pai fez tudo aquilo por intermédio de Jesus Cristo. Isso é muito lindo, muito magnífico, ao ver que Jesus buscava uma comunhão com o Pai, e isso lhe outorgava poder, capacidade, autoridade, e ele fazia isso com esse poder do Pai. O que o Pai disse sobre o seu Filho? Quando lemos Mateus 3,17, Mateus 17,5, Marcos 1,11, Lucas 3,22, também 2 Pedro 1,17, 18, nós vemos um momento em que estes apóstolos, estes evangelistas, descreveram o momento do batismo de Jesus, onde Jesus foi batizado, e ao sair da água, ouviu-se uma voz do céu, onde o Pai dizia, este é meu Filho amado, em quem me compraz, ou seja, que me dá muita alegria, a ele ouvi. Então nós vemos que Deus é aquele que se agrada do seu Filho, e ele dá testemunho que Jesus realmente é seu Filho. Muitos ouviram aquela mensagem e foram totalmente direcionados pelo Espírito Santo, se arrependeram, ficaram maravilhados em ouvir a voz do céu.
Agora, o Espírito de Profecia diz no livro Desejado de Todas as Nações que muitas pessoas ouviram do céu apenas como se fosse um trovão. João Batista e alguns outros ouviram do céu realmente, de forma nítida, a voz do Pai, que é a voz como um trovão, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me compraz, me dá muita alegria a ele ouvir, porque ele é a minha revelação, eu testemunho de que ele é meu Filho. Agora, outros não ouviram nada. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos, perceptíveis à voz de Deus. Não são todos os que ouvem a voz de Deus, como não são todos que estão ao redor de Jesus que o tocam. Lembra que nós estudamos aqui daquela mulher que tocou as vestes de Jesus? Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder? Muitas pessoas o tocavam, mas apenas uma mulher lhe tocou com fé. Nós precisamos estar com ouvidos atentos e ouvir a voz de Deus. A muitos isso lhes será negado, porque o coração está cheio de corrupção, cheio de incredulidade, cheio de pensamentos de coisas do mundo, cheio de vídeos, cheio de filmes, cheio de músicas que estão entrelaçadas com pecado, com violência, com maldade, com coisas obscenas, com linguagem inapropriada. Isso tudo afeta e fecha a mente das pessoas para ouvir a voz de Deus. Se desligue daquilo que é profano e se conecte com Deus o Pai. Você ouvirá a voz dele como nunca dantes ouviu. Tá certo? Indo para a parte de quinta-feira, a nossa parte final, o testemunho da multidão. Jesus, em muitos momentos, ele disse que ele era o Cristo. Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que ele veio fazer. E sabe por que isso ofende as pessoas, ofende as outras religiões? É porque nunca Maomé, nunca Confúcio, nunca Buda disse ser Deus, mas Jesus o fez. E isso ofende as pessoas. Jesus disse que ele era o Messias, que ele era Deus, que ele era o Filho do homem. E ele aceitou a adoração e perdoou pecados. Jesus é totalmente divino. Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta de muitos da multidão? Aqui, a partir do versículo 37, João 7, a partir do versículo 37, vou ler alguns versos com vocês, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntaram: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele, e alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, qual era a reação da multidão que ouviu Jesus aqui nesse discurso? Muitas se demonstraram com fé e desenvolveram sua fé e aceitaram. Mas a grande maioria se demonstraram hostis ao que Jesus falava, incrédulas ao que Jesus falava. Eles sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, mas não aceitavam isso. E diziam: pode vir alguma coisa boa de Galileia? De Galileia não nascerá nenhum profeta, nunca veio um profeta da Galileia. Mas a Bíblia diz em Isaías que da Galileia, Galileia dos gentios, se viu a bênção do Senhor. Da Galileia veria aquele que iria proclamar a mensagem de Deus. Verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e filisteus, e estes lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Alguém nunca falou como esse homem fala. Suas palavras são penetrantes na alma, tocam profundamente o nosso ser e nos faz examinar a nós mesmos. Não tem como prender esse homem. O que fazer para prender esse homem se ninguém nunca falou como ele? Ele é de outro local, ele é celestial, ele não é terreno. E é incrível. Porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Sim, Nicodemos estava ali entre o sinédrio e estava defendendo, dizendo: olha, nós não podemos prender esse homem, maltratá-lo, rejeitá-lo, antes de ouvir os seus argumentos. Mas os fariseus, os escribas, os líderes religiosos queriam destruir, queriam matar Jesus, queriam
por fim ao seu ministério? Porque estavam empedernidos, insubordinados, porque a sua mente estava totalmente corrompida e eles tinham fechado os seus olhos e não queriam enxergar, não é mesmo? Agora o verso 48, o verso 49, quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Essa plebe maldita, esse povo que não estudou, esse povo que não tem costume de estudar a Bíblia como nós temos. Nós somos líderes religiosos, nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos a Torá, já decoramos várias partes, nós a lemos em voz alta nas praças, oramos, nós evidenciamos que ele não é o Messias. Olha só, quanta ignorância, quanta falta de conhecimento pleno sobre Deus. Eles conheciam a profecia que dizia que Jesus nasceria de Belém, que ele iria pregar na Galileia, mas eles não estudaram tão profundamente como deveriam. Aí está a grande questão, meus queridos. Nós corremos o risco de estudar a Bíblia apenas superficialmente e não cavarmos mais no interior para recebermos e descobrirmos os tesouros preciosos da palavra de Deus. Aqui está o erro e isso precisa ficar bem claro para nós. Então a minha resposta, quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta de muitos judeus? Eu respondi: divisão de pensamentos. Muitos creram e outros rejeitaram. E você hoje está crendo na palavra de Deus ou a rejeitando com as suas atitudes, com os seus testemunhos? Uns se abriram e outros se fecharam para a verdade. Você está se abrindo para a verdade ou está se fechando com os seus pensamentos, com as suas preconcepções, com o seu egoísmo, com a sua falta de fé? Uns se entregaram e outros se repeliram da presença dele. Muitos o buscavam para saciar o vazio da alma e outros o buscavam apenas para o criticar ou para encontrar justificativas para rejeitar sua mensagem. Eles estavam procurando desculpas para não segui-lo. Muitas vezes pessoas buscam Jesus, mas para se entregar. Outras buscam Jesus apenas para encontrar desculpas para não o segui-lo. Meus queridos, aqui na nota de rodapé diz, leia João 7,49, o que os líderes diziam que mostrava desprezo deles pelas multidões que seguiam Jesus. Que lições podemos tirar desse fato? Eles diziam, mas essa multidão maldita que não sabe a lei. Muitas das vezes nós vemos pessoas que acham que aqueles que precisam estudar a Bíblia são apenas os pastores ou os teólogos. Ou outros que são teólogos que acham que apenas a sua mensagem que é importante. Mas eu já vi muitos e muitos irmãos que cresceram em zonas rurais, de forma letrados, analfabetos, que pegavam a palavra de Deus e que a pregavam de uma forma linda e sublime, que faziam as pessoas chorarem, que faziam as pessoas se converterem, mudar as suas atitudes. Pessoas que tiveram apenas a primeira e segunda série, que se tornaram grandes pioneiros e pregaram a mensagem. Outros que não tinham nenhum recurso, mas o que tinham, dedicavam-se ao altar de Deus para a proclamação da mensagem eterna, para a expansão do reino da graça. Usou todas as suas habilidades e a sua capacidade para ser útil ao reino de Deus. Nós precisamos também dar testemunhos do Messias. E aqui eu fecho a nossa lição com a parte de sexta-feira, onde diz, para quem iremos? Os mestres de Israel eram escravos de formalismos. Os fariseus e os saduceus viviam em contínuas disputas. Deixar Jesus significava associar-se a pessoas que discutiam de forma obstinada ritos e cerimônias e a homens ambiciosos que buscavam a própria glória. Os discípulos haviam encontrado mais paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo do que em toda a sua vida. Como voltariam para os que haviam desprezado e perseguido o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardaram o Messias, agora ele viera, e não podiam se afastar de sua presença para ir àqueles que estavam procurando tirar sua vida e os tinham perseguido por se tornarem seguidores dele. Que nós possamos seguir a esse Jesus e não voltarmos para a velha vida. Não voltarmos para os antigos pensamentos, para antigas filosofias. O mundo não tem nada a oferecer para você. Por acaso você está desanimado da fé e às vezes pensa em voltar para os ensinamentos antigos? Você muitas vezes tem se desanimado do caminho de Cristo e às vezes fica à noite relembrando daquilo que você fazia quando você era do mundo?
Não permita que a sua mente voe de noite e entre em terrenos proibidos no caminho do mundo. Mas se entregue verdadeiramente a Jesus. Ele tem as palavras de vida eterna. Ele quer preencher o seu vazio. Ele quer trazer para você paz plena. Ele quer ajudar você a resolver esse problema que você agora está ansioso, com dificuldades nele. Ele vai proporcionar para você o poder do alto e você terá capacidade para vencer todas as suas lutas, todas as crises, porque Jesus está com você. Seja uma testemunha fiel do que Jesus tem feito em ti. Creia nele, busque todas as manhãs e ele te dará poder para vencer as lutas do dia a dia, as lutas do cotidiano. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos no estudo da semana que vem.